Hoje você vai conhecer a história de Nelma do Socorro da Silva, uma mulher preta de 54 anos, formada em teatro e que hoje trilha o caminho da pesquisa acadêmica no mestrado em Educação pela Universidade Federal do Amapá. Uma trajetória marcada pela arte e pelo compromisso com a transformação social. Mas antes de falarmos sobre a sua pesquisa, vamos conhecer a trajetória que levou Nelma a se tornar pesquisadora? Eu acho que a partir do momento, né, que a criança negra, a partir do momento que ela adentra na escola, é que ela vai sentir o impacto, né, dessa situação. E assim, a escola, a gente entende até então que a escola é um lugar de resistência, é um lugar de conhecimento, é um lugar de acolhimento. E quando a gente é uma criança negra, a gente percebe que essa escola não é tudo isso, né? A gente não tem essa visão, infelizmente. É onde a gente consegue entender o que é ser negra no Brasil, no estado do Amapá, na Amazônia. Fui aluna de licenciatura em teatro na Unifap. E aí eu descobri, a gente vai descobrindo, né, esses caminhos e todos, essas encruzilhadas que a gente vai passando. No PPC do curso de teatro, na matriz do curso, não tinha uma disciplina que fale de cultura afro-brasileira e africana. E aí eu ficava me perguntando o tempo todo, né? A primeira turma do curso de teatro é um curso novo na Unifap, né? Foi em 2013. E eu comecei a fazer essa ligação. A Lei 10.639, ela foi implementada em 2023 no governo Lula, curso de teatro 2013. E aí eu ficava me perguntando por que esse tempo todo não tem uma disciplina dentro da matriz curricular do curso que fale da história e cultura afro-brasileira e africana. Eu estudei, fiz o curso todinho, são 8 semestres, se identifica por 4 anos. Eu tive na prática pedagógica professores que se identificavam como negro e a gente trabalhou, meio que mesclou dentro da prática pedagógica essa temática do teatro negro. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu não posso te dizer que foi dentro do teatro, já na minha graduação, que eu me despertou essa temática negra. Isso já vem há muito tempo martelando. Mas aí eu falo assim, quando você tem a oportunidade, né, de expurgar esse sentimento, estudar, procurar entender e procurar fazer também, não só entender, e aí a possibilidade que você tem de estar nesse lugar, né, estudando, pesquisando, eu sempre disse assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, fazer algo que possa reverberar nas outras pessoas, o que reverberou dentro de mim, toda essa questão da temática racial, eu vou fazer. O meu TCC foi, a descoberta é ser mulher negra no Amapá e descobrir o teatro negro. O meu TCC ele se encaminhou para essa temática também. E eu sempre falei, se eu galgar mais um degrau de estudo, de pesquisa, eu vou continuar com essa temática. E aí o título da minha dissertação é a formação de professores, né? E a inserção da temática da educação étnico-racial dentro desse PPC. Surgiu a oportunidade de eu estar participando do edital do Dia Nascimento, que é um edital que dá visibilidade para mulheres pretas, né? Nelma conquistou uma oportunidade única, realizar um intercâmbio através do projeto Abdias Nascimento para Moçambique. Ela detalha a importância dessa experiência como uma pesquisadora preta. Tive a oportunidade de fazer o mestrado de sanduíche por 6 meses em Moçambique. E aí eu te falo que foi uma experiência assim maravilhosa, porque sabe aquela sensação de você tá voltando para um lugar aonde você se sente pertencente a esse lugar? Foi essa sensação que eu tive. Mas a questão de pertencimento estava muito em mim, nesse lugar, nesse chão. E aí eu sempre falo assim, né, que a minha ancestralidade, ela não teve a possibilidade de fazer essa viagem para o Brasil e retornar. Infelizmente, eles fizeram uma viagem acorrentado, amordaçado, açoitados, dentro de um porão de navio, né, um lugar desprovido de recurso, de segurança também, e muitos nem sequer chegaram aqui nesse lugar, né? E aí eu já fiz diferente, né? Eu fiz o retorno, é a minha concepção enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, enquanto mulher preta que sou, eu fiz o retorno
para essa terra. Eu fui num lugar confortável, fui confortável, eu me alimentei dentro do avião, porque é uma viagem de praticamente 11 horas para chegar, né, em Moçambique. E aí eu fiz esse retorno, só que de maneira diferente. E aí, estando nesse chão, lá nesse lugar, isso impulsionou e potencializou ainda mais a minha pesquisa, né? E aí ela teve uma amplitude, a minha pesquisa, porque até então eu ia só fazer a minha pesquisa documental e uma entrevista semi-estruturada com o curso de teatro aqui na Unifap, com a licenciatura em teatro. E aí, como lá em Moçambique também tem uma faculdade, né? Faculdade da Linguagem, Ciências, Comunicação e Arte, que também tem o curso de teatro, só que lá é um curso de artes cênicas, né? E engloba toda a temática. Aqui a gente dá uma disciplina de arte cênica. Lá o curso é de arte cênica. Há uma diferença aí. E aí a minha pesquisa ela vai tratar a similitude dos dois PPCs e aonde entra a temática racial. Só que aí tem um ponto bem diferente, porque em Moçambique não há um racismo, sabe, legítimo, porque todas as pessoas são negras, são iguais, então não há esse racismo. Mas uma coisa de diferente que tem no PPC do teatro da Faculdade Pedagógica de Maputo é que eles trazem para dentro do currículo a ancestralidade do país, a ancestralidade do povo e tudo sobre a cultura deles, né? A cultura a raiz deles está impregnado dentro desse currículo. E a diferença é gritante, né? Porque aqui a gente, no curso de teatro, a gente ainda estuda teóricos europeus. A gente ainda não conseguiu se desvencilhar, se desligar dessa teórica europeu. E lá não, eles preservam muito a cultura local, tudo, a música. E dentro desse PPC, desse teatro lá, da arte cênica, tem a música e tem a dança incluso. É mesclado, é tudo misturado. Aqui não, é só teatro mesmo. E aí, para mim te dizer o que impactou em mim para fazer essa pesquisa, é eu entender que a minha pesquisa ela não vai só me satisfazer. Eu tenho que fazer uma pesquisa para que as pessoas também entendam, para que as pessoas tenham conhecimento e que não tem como, assim, para mim, na minha concepção, eu fazer uma pesquisa que não seja com essa temática. Eu quero falar disso, eu quero expurgar de dentro de mim tudo isso, porque assim, se você for parar para pensar, as histórias das pessoas negras, das mulheres negras, elas sempre se esbarram, elas estão sempre se entrelaçando. Não é a mesma história, porque são pessoas diferentes, mas tem pontos ali nessas encruzilhadas que elas fazem ligação. Eu acho que na minha pesquisa eu vou conseguir fazer isso, mostrar para as pessoas também que a gente não precisa ficar guardando isso como um rancor, né? Porque não a gente não estuda, não se torna uma pesquisadora, não faz as pesquisas para que isso tenha conhecimento para as outras pessoas, que as pessoas possam conhecer também a Nelma, conhecer meu trabalho, a minha pesquisa e se debruçar nessa pesquisa para criar outros mecanismos para a gente conseguir, que a gente não vai conseguir extirpar o racismo, né? Mas que a gente consiga entender essa questão e procurar caminhos para sair, sabe, desse ciclo, sabe, de adoecimento, porque não tem como a gente passa por essa situação e não fica impregnado na gente, a gente meio que adoece um pouco, né? E a questão de curar o meu adoecimento com essas questões raciais é fazendo a minha pesquisa e mostrando que a gente tem condição de fazer isso. E o principal de tudo isso, eu acho que uma das maiores questões que implica na minha pesquisa é a formação do professor. É o professor estar ciente de que isso existe, de que dentro da sala ele precisa estar preparado, né, para ser mediador dessas questões. Porque o que eu vejo muito hoje dentro da sala de aula são os professores não descompromissados, mas são professores assim: eu não sou negra, não tenho conhecimento, eu não tenho a palavra, não é o meu lugar de fala. Mas na formação inicial desse professor, ele precisa entender essa disciplina, ele precisa estar a par de todo esse mecanismo, para quando ele se fizer autonomia dentro de uma sala, se ele não conseguir ser mediador, mas que ele consiga, sabe, resolver essa questão ali, naquela sala, naquele ambiente, e que a criança negra, um dos meus maiores sonhos, assim, é que a criança negra chegue na sala de aula e não seja silenciada. A gente precisa admitir
uma criança negra dentro da sala, quando ela não tem subsídio, não tem apoio do professor, porque o professor tem autonomia dentro da sala para dirigir esses assuntos, para mediar, ele fica silenciado. É isso que eu falo, na formação de professores, na formação docente. Eu acho que a formação docente é o lugar onde a gente começa, tem que começar a plantar essa raiz para que não tenha esse adoecimento no futuro, não ter pessoas tão adoecidas, adulto adoecido, sobre essas questões. Depois de conhecermos melhor a Nelma, chegou a hora de compreender melhor as etapas da sua pesquisa. A metodologia, eu comecei com uma revisão de literatura, né, para ver o que é que já tinha escrito. Fui no banco de dados da CAPES, fui no banco de dados da Cielo. A gente precisa fazer essa revisão para a gente se inteirar do que é que já tem escrito, o que é que já estão falando, quem são os autores, os teóricos que trabalham com esse tema. Depois da revisão de literatura, a gente faz aquela seleção, né, os que mais se aproximam. E aí eu senti uma dificuldade muito grande nessa revisão de literatura, porque dificilmente falam da formação de professores de teatro. E o meu ponto forte era isso, né? A formação de professores de teatro, currículo, os PPCs também. Aí eu tive uma dificuldade muito grande. Eu encontrei uma dissertação e uma tese da Reis 2019 na Abrace. A maioria das teses que eu consegui, dissertação, consegui acho que um artigo também, foi nessa. Na CAPES, a gente acha muita formação de professores, de história, de educação física, tudo. E aí, pela pouca quantidade de achados, aí eu conversei com o meu orientador e a gente resolveu, né, abrir mais esse leque para todas as formações, que também está prevalecendo, acho que a base teórica disso aí. E aí, depois dessa revisão de literatura, selecionamos tudo, né? Vai a parte do estudo e depois a gente vai para a questão dos livros, os teóricos. E aí eu procuro sempre estar procurando teóricos negros, para mim acho que é fundamental. Aí entra nessa questão Abdias Nascimento, né? Que Abdias Nascimento quando foi um escritor, um professor e ator também, dramaturgo. Tempo que ele ficou exilado, ele foi para o México, foi para os Estados Unidos, e aí ele estava assistindo uma peça lá, né? E essa peça pintaram um homem negro, pintaram um homem branco de negro para fazer uma representação do negro. E aquilo instigou muito ele, né? Até que ponto as pessoas acham que o negro não é capaz de estar no palco e fazer uma representação? Quando terminou o exílio, que ele veio para o Brasil, ele montou o TEM, Teatro Experimental do Negro. E as pessoas para quem ele dava aula de teatro era funcionário, assalariado, era pedreiro, carpinteiro, dona de casa, doméstica. Ele criou esse teatro negro, profissionalizou essas pessoas e aí começou essa influência dentro do teatro, dentro da dramaturgia, da telenovela, Ruth de Souza, Léia Gonzalez, acho que Zezé Mota também participou ainda do Teatro Experimental do Negro e se tornaram grandes atrizes, né? Foram elas que abriram, asfaltaram esse caminho para hoje a gente já ter, aparecer protagonista negra no teatro, né? E aí a gente vai procurando esses atores negros para a gente dar visibilidade dentro do trabalho e para a gente mostrar também que essa construção, essa vivência não é só do branco, é do negro, sabe? E eu procuro assim dar essa dimensão dentro do meu trabalho. Escritores negros, dramaturgo, eles fazem parte da composição do meu trabalho. E aí, como eu já falei, com a aprovação do mestrado sanduíche, a gente meio que ampliou, né, para estudar o PPC do teatro daqui e o de lá, e, consequentemente, com isso, eu também tenho que procurar a produção acadêmica deles, né? E eu fiz essa pesquisa toda lá, consegui alguns autores, livros, professores também que têm publicações, e aí a minha dissertação ela está composta assim, né? Autores de lá e daqui também, para fazer essa junção. Porque eu não posso falar um pouco da concepção, da estrutura educacional de Moçambique sem compor a minha dissertação com esses autores de lá. O meu objetivo geral é analisar, né, o porquê da não inserção da implementação da Lei 10.639 no currículo do ensino superior. E aí tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, que a Lei 10.639 ela está implementada para o ensino
ela não está implementada para a instituição de ensino superior. E na educação étnico-racial, na legislação da educação étnico-racial, eu encontrei a resolução número 1, de 17 de junho de 2004, que ela também foi implementada, né, através da LDB, para toda instituição de ensino superior, seja ela pública ou privada, dentro do currículo ter a disciplina, essa inserção, né, a história e cultura afro-brasileira e africana. E aí eu me segurei nessa resolução, que é a resolução que está embasada para implementar na instituição de ensino superior essa temática racial dentro do currículo. E aí os objetivos, ele parte, né, dessa análise do PPC de teatro da Universidade Federal do Amapá, da Unifap no Brasil, e a Faculdade de Ciências, Linguagem, Comunicação e Arte de Maputo, em Moçambique. Esse é o meu objetivo geral. E os objetivos específicos é analisar o porquê da não inserção, porquê o tempo, né? A gente vai discutir, né? Como que o curso de teatro já tem mais de 10 anos e só agora ele vai ter essa temática. E vale a pena salientar, assim, no início da minha pesquisa, em 2023, eu peguei o PPC do curso de teatro para fazer essa análise geral já, né? Fazendo esses acompanhamentos. E não tinha essa disciplina, né? E eu fui fazer uma revisão. Depois de tudo, estava tudo documentado. Eu disse: eu vou dar uma olhada no PPC, o que é que ele me apresenta hoje, se houve mudança. E por incrível que pareça, o PPC de 2024 ele foi reajustado e agora a disciplina já consta. No primeiro semestre, uma disciplina de 60 horas da história e cultura afro-brasileira e africana, dentro do PPC de teatro. E aí eu fiquei pensando assim, será que a minha pesquisa vai ficar sem validade, porque agora já tem a disciplina, mas aí a gente faz uma ressignificação dentro disso e entende que a gente precisa discutir ainda isso, mesmo que a disciplina já esteja lá. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar, perguntar, né? Por que depois de 10 anos a disciplina já consta lá, né? Até 2023 não tinha, foi agora em 2024, né? Muito recente. O curso já está há mais de 10 anos, né? Ativo dentro do quadro de cursos de licenciatura. E aí a minha pesquisa ela não vai ficar tão distante, tão diferenciada. Que aí você pergunta, né? Mas Nelma, já tem a disciplina, mas isso não contempla o que eu queria saber, né? Não, mesmo a disciplina estando lá nesse PPC, não me satisfaz. Eu ainda acredito que as horas são poucas, a implementação são poucas, e aí eu quero ainda vasculhar ainda mais. Por que só agora a implementação dessa disciplina, né? Que é de conhecimento de todo mundo que a minha pesquisa ia ser desse cunho. Eu não sei se foi a minha pesquisa também que já instigou, que já teve, já incomodou, né? E tomara que seja isso mesmo, porque a gente faz isso para que aconteça. As pesquisas que a gente faz é para instigar mesmo, para a gente ter essa resposta. Realizar e escrever uma pesquisa não é um processo fácil. Por isso, Nelma vai contar para a gente qual foi o seu maior desafio em todo esse processo. Os meus maiores desafios é você se afastar do objeto de pesquisa, entendeu? É você não colocar a tua subjetividade dentro do teu trabalho, porque você não está fazendo um trabalho para você. Eu demorei um pouco para entender isso, sabe? Porque eu queria falar sempre na primeira pessoa. Tem coisas que você precisa falar na primeira pessoa, mas em determinado momento você precisa se afastar do seu objeto. E como é que você se afasta do objeto quando isso te impacta diretamente, né? Na tua subjetividade. E aí foi a minha maior dificuldade foi essa, eu me afastar do objeto de pesquisa e ter um outro olhar assim para esse objeto. Eu sou pesquisadora, eu não estou fazendo um trabalho para mim, e a minha maior dificuldade foi essa. Vivemos em um contexto histórico de apagamento da cultura negra. A pesquisa da Nelma veio justamente romper com essa realidade. Eu, quando eu fui para Moçambique, eu fiz um diário de bordo. Então, tudo que eu fiz, que eu presenciei, que eu vivenciei, dentro desse percurso, né, até chegar em Moçambique, toda a minha vivência, o tempo de vivência lá, eu fiz um diário de bordo. E aí eu fui sugerido, né, pela minha banca, e isso gera interesse meu também, pulverizar dentro da minha pesquisa essas experiências pessoais que eu tive lá. Mas não é pulverizar, só colocar lá dentro. É eu fazer uma ligação sobre os questionamentos que eu vou fazer na pesquisa
e colocar a minha vivência lá, o que eu realmente vivi, os lugares que eu fui, o chão que eu pisei. Eu acho que o que vai ser de diferente na minha pesquisa é pulverizar esse prólogo dentro da pesquisa, né? Mas ele multifacetado dentro da pesquisa, ele está inserido dentro da pesquisa. E a minha experiência pessoal enquanto pesquisadora dentro de Moçambique. Para mim, na minha concepção, é isso que eu vou fazer de diferente, é o que vai contar de diferente dentro da minha pesquisa, além, né, dos assuntos que a gente tem que são mais relevantes. A pesquisa de Nelma já está se caminhando para a conclusão, e ela conta um pouco sobre a expectativa para o resultado final e o impacto dela. Quando a gente termina uma pesquisa, a gente entende, enquanto pesquisador, que não termina ali, né? Não finaliza, não tem como eu dizer assim, minha pesquisa está finalizada, esse arcabouço está todo montado, desde a base até no final, não tá. Eu quero que a minha pesquisa não seja o fim, sabe? Que ela seja o começo e que outras pessoas se inspirem na minha pesquisa. Ela pode ser o começo para alguém, sabe? O início de alguma coisa, de algum pesquisador. E assim, eu pretendo fazer o doutorado e terminar a minha pesquisa de dissertação com a minha tese de doutorado também. Nelma, enquanto uma mulher preta e mãe solo, enfrentou muitos obstáculos, mas com 45 anos ela chegou à universidade e vale muito a pena conhecer a sua história. Eu fui casada, né? Eu tenho 54 anos, fui casada por 10 anos, tive 2 filhos. Quando eu casei, eu só terminei o ensino médio, não tinha terminado, terminei o ensino médio, mas não tinha feito graduação nenhuma. Depois que eu me separei, né, que eu fiquei sozinha para criar meus filhos, eu tive que trabalhar muito para sustentar meus filhos, mas eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? Eu preciso estudar, fazer uma graduação. Mas aí, quando você é mãe, você deixa os seus sonhos de lado para você abrir caminho para os seus filhos, né? É isso que eu pensei sempre. Eu vi que meus filhos estavam muito, assim, adolescentes, né? Termina o ensino médio, assim, eu estou cansado, eu quero tirar um ano de férias para mim, sabe? Aí o que foi que eu fiz, assim, dar conselho não estava valendo. Aí eu disse assim, não, eu tenho que, na minha concepção, eu enquanto mãe, né, solo, eu pensei assim, eu tenho que mostrar para o meu filho alguma coisa, porque quando eu chamava a atenção do meu filho, você precisa estudar, a faculdade está aí, é de graça e tudo mais. E aí a resposta que ele me dava era assim: "Ah, eu tenho tempo, eu tô, não, mãe, eu tenho tempo, assim, não se preocupa". Mas dentro da, assim, na minha visão de mãe, eu tinha a impressão que ele estava dizendo para mim assim: "Por que você não estuda? Você manda eu estudar, por que você não estuda?". E aí eu pensei, eu tinha que mudar esse quadro. E aí o que foi que eu fiz? Me inscrevi no Enem, fiz a prova, passei. O meu sonho de consumo era fazer farmácia. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui ver como era a grade do curso de farmácia, era tempo integral. Eu disse, não dá para mim. E aí eu me inscrevi para o teatro e passei. Mas eu te digo assim, com toda a sinceridade do mundo, não é o curso dos meus sonhos, nunca fui. Mas eu precisava fazer para incentivar o meu filho a estudar, os meus filhos a estudar. E aí eu fiz o curso de teatro todinho, estudava de manhã, trabalhava à tarde, saía daqui direto para o trabalho, era uma correria doida. E aí, quando eu cheguei em casa, eu já estava, né, matriculada, e meu filho, onde você está? Eu disse, eu me inscrevi, eu passei, vou estudar na Unifap. Ai, mãe, não acredito. Eu disse, acredite. Eu sou universitária hoje, eu sou uma universitária federal. Eu falo isso com muito orgulho hoje, né? E aí fiz o curso de teatro, procurei, eu tinha uma meta, não tinha que ficar em nenhuma disciplina, porque eu tinha que terminar o curso em tempo hábil, porque eu já tinha 46 anos de idade. E aí eu terminei minha graduação, e aí me tornei professora de teatro, e eu tenho a concepção, a certeza, a concepção que isso foi inspiração para os meus filhos, né? Porque as pessoas diziam assim: "Poxa, tua mãe ficou tanto tempo sem estudar e está na Unifap, o que é que tu está fazendo?". E aí correram atrás. No ano seguinte, em 2017, meu filho mais velho passou em tudo que tu pode imaginar. Ele conseguiu entrar no IMES, aqui na Unifap, na UEAP, e ele teve que escolher o curso que ele ia fazer. Isso para mim foi de grande importância, né? Quer dizer que a minha sementinha vingou. E aí eu comecei a estudar e depois terminei a graduação, comecei a trabalhar, fui trabalhar, fui ser professora do contrato. E aí eu comecei dando aula e tudo, e as coisas vão andando, e os filhos, sabe? Aí eu sempre
Às vezes eu entendia que eu não tinha que provar isso para eles com palavras, mas com ações. Eu estudando sempre, surgiu o edital do mestrado do PPGED, eu disse, eu vou fazer, seja o que for, eu vou fazer. Aí fiz o mestrado, passei, entrei no mestrado, e aí eu sempre mostrando, né? Sempre mostrando. E aí abriu o edital, Abdias Nascimento, eu disse, eu vou fazer esse edital. O meu orientador, o professor Dr. André Guimarães, é uma pessoa maravilhosa, que a partir do momento que ele foi nomeado para ser meu orientador, é aquele tipo de professor assim que segura na mão e incentiva, e está sempre incentivando, sempre mostrando. Aí quando eu recebi o resultado do edital, estava tudo, tirei passaporte que eu ia viajar. Aí meu filho mais velho chegou para mim e disse assim, mãe, eu estou muito orgulhoso de você. Se eu tiver que me tornar uma pessoa, eu quero ser uma pessoa como você. E aí eu plantei a semente, reguei e colhi o fruto. E aí teve uma professora que ela disse assim para mim, por que você quer fazer o mestrado se você não tem vínculo nem com federal, nem estadual, nem com municipal? Não era concursado. E aí eu falei para ela assim, a senhora conhece a história do Roberto Marinho? Eu sempre me apego nisso, né? Ele foi muito promissor, ele foi visionário. Então eu falei para ela, não meça a minha capacidade intelectual pela minha idade. E eu quero deixar isso bem claro para todo mundo. Se eu tiver que deixar uma mensagem para alguém, e que se essa mensagem chegar a uma pessoa, para mim já está valendo. Não deixe que ninguém tire você da linha que você traçou. Não deixe que ninguém, nenhuma fala, atrapalhe os seus sonhos, né? E se você, parece meio clichê isso que eu vou falar, se você tem um sonho, persista, insista, que você alcance esse sonho. E uma coisa muito mais importante em relação a isso é que a idade, ela não te faz diferente de ninguém, nem melhor, nem pior. Se você está pensando em estudar, fazer uma graduação, a sua idade não importa. O que importa é o seu desejo, a sua vontade, a sua força. Não deixe que a idade pare você no tempo. A gente não pode parar no tempo. E aí eu quero dizer hoje que essa professora, ela só me deu muita força para me seguir em frente e mostrar para ela que eu sou capaz, independente da minha idade, que eu posso chegar onde eu quiser. É isso. Nelma é o verdadeiro significado de força e coragem, mostrando para a nossa juventude que a nossa trajetória não será fácil, mas também não impossível de vencer.